Começamos de novo? Não, pode dar continuidade já. Pode dar continuidade. Então, e aí? E aí, Diogo? Me fala aí, então, curiosidade, como é que foi teu planejamento, ir sozinho, ir com outras pessoas, língua, então, esse tipo de barreira, como é que foi tudo isso daí? A galera aí de casa quer saber. Legal. Bom, vamos começar pela primeira viagem, então. A primeira viagem que eu fiz sozinho, que foi Tailândia e Indonésia. Na verdade, eu uni os dois países porque eles são próximos e eu já ia tirar uma paulada, numa paulada só, minhas férias, né? A Indonésia, por você estar na Austrália, todo mundo vai para a Indonésia da Austrália, principalmente a galera que pega onda, né? Eu era surfista antigamente, e ir para a Indonésia era, de fato, para pegar onda, né? Então, as informações sobre a Indonésia elas já estavam muito claras e tranquilas na minha cabeça. Agora, a Tailândia ainda era para mim um país desconhecido. E naquela época ainda não tinha tanta informação disponível quanto a gente tem agora, que hoje a gente joga no Google e vamos embora, né? A gente não tinha tanta facilidade como tem hoje. Só que eu trabalhava com um australiano e a namorada desse australiano, ela tinha ficado 6 meses na Tailândia. Então, ela morou 6 meses na Tailândia viajando. Ela fez, sim, um grande mochilão na Tailândia. E ela foi a pessoa que me falou tudo de Tailândia e meio que montou o meu roteiro. Tá? A partir do momento que ela me falou tudo da Tailândia e meio que montou o meu roteiro, aí então eu fui numa agência de turismo na Austrália e aí fiz todo o meu processo. Só que naquela época também, como ainda era essa questão da informação ainda não era tão vasta como hoje, a dificuldade, eu acho que de fazer uma viagem dessa para aquele lado do mundo, desse lado do mundo aqui, também era mais difícil. Você não via muitos brasileiros, latino-americanos, etc, etc. Inclusive pelo poder da moeda naquela época, né? Então, hoje, se for para a Tailândia, é completamente diferente de quando eu fui. Hoje, se você não tiver tudo reservadinho, tudo bonitinho, pode ser que você fique sem lugar para dormir. Só que quando eu fui na minha época, inclusive sugerido pela namorada do meu chefe, era só definir aonde eu ia e quando e comprar as passagens. E aí, na chegada desses locais, eu ia ver aonde que eu ia ficar, né? E aí definir os passeios que eu ia fazer para conhecer naquelas regiões. Então, o que acontece? Eu comprei a passagem de ida da Austrália para a Tailândia, da Tailândia para a Indonésia e da Indonésia de volta para a Austrália, né? Inclusive, internamente na Tailândia, eu não tinha passagens compradas, porque uma sugestão dela foi, em alguns lugares, quando você for viajar de um lugar para outro, você pode viajar de ônibus durante a noite, que provavelmente a viagem dura quase toda a noite, né? E aí o que acontece? Você dorme no ônibus, você já economiza com acomodação. E aí eu fui nessa. Então, eu defini os destinos aonde eu queria ir na Tailândia, né? Na chegada eu tive um suporte. Na verdade, tinha um australiano que eu conheci através de um australiano que eu morava, que ele estava morando em Bangkok, dando aula de inglês. Ele era professor de inglês em Bangkok. Então, quando eu cheguei em Bangkok, eu já fui direto para a casa dele, né? E aí ele que me mostrou, ele que foi meio que o meu guia turístico em Bangkok, né? Ele que me levou numa agência de viagens lá para comprar passagem de ônibus para no dia seguinte eu viajar durante a noite e ir para outro lugar. Então, o meu planejamento na Tailândia era mais ou menos assim. Eu chegava num dia nesse destino, né? Geralmente eu chegava pelo período da manhã, eu alugava uma motinho daquelas e saía a rodar.
E aí eu ia parando nos hotéis, nas pousadas, ia tentando, ia negociando, e aí quando eu conseguia um lugar que eu achava que era um lugar legal por um bom preço, eu já fechava ali, bom, já estava com a minha acomodação garantida. Dali eu já ia procurar uma agência de turismo, se não tinha nada no local onde eu estava acomodado, que geralmente às vezes tem, meio que uma agência de turismo, junto com a recepção, enfim. Eu já agilizava quais eram os passeios que eu queria fazer no dia seguinte. E aí eu já me organizava para no dia seguinte, o dia inteiro, eu conhecer o que tinha que conhecer naquele destino. E no terceiro dia, eu tinha um tempo livre, dependendo se geralmente eu ia viajar à noite, eu tinha meio que um tempo livre, ou fazia um passeio durante a manhã e tal. E aí, no terceiro dia à noite, eu já vazava para outro lugar. Então, foi mais ou menos assim a minha viagem na Tailândia. Mas também tem perrengue, porque quando eu estava conversando com essa namorada do meu chefe australiano, ela falou todos os lugares que eu tinha que conhecer na Tailândia, e aí eu lembro que ela falou até hoje, ela falou assim, deixa por último um lugar chamado Koh Phi Phi. Koh Phi Phi, para quem não sabe, ou para quem viu aquele filme A Praia, né, que tem com Leonardo DiCaprio, essa ilha chama Koh Phi Phi, né, e é um lugar fantástico, e ela me falou, esse é um dos lugares mais bonitos que você vai ver na Tailândia. Então, deixa ele por último, porque se você for para esse lugar no início ou no meio dessa viagem, todo o resto não vai mais fazer sentido, não vai ter graça mais. Então, você deixa esse lugar por último, que aí você vai fechar com chave de ouro. E nesse lugar eu fui no mesmo esquema de 3 dias, só que aí você tem que pegar um barco, que é uma ilha, né, e tal. Então eu fiz o mesmo esquema, cheguei num dia para fazer o passeio no dia seguinte e ir embora no terceiro dia, né? E aí eu já tinha minha viagem, depois eu ia voltar para Bangkok para pegar o avião para ir para a Indonésia. E aí eu lembro que eu cheguei, né, na ilha, só que essa praia, aquela praia bonita que aparece no filme do Leonardo DiCaprio, ela ainda é uma ilha fora dessa ilha que você está. Né? Então você tem que pegar barco para conhecer esse lugar. Aí, chama Maya Bay, inclusive. Aí eu cheguei no primeiro dia, já fui lá arranjar minha acomodação, um bangalozinho pequenininho. Nossa, acho que eu pagava, sei lá, R$10 por noite para ficar lá, mas, pô, negócio novinho, bonitinho, enfim, só para dormir mesmo. Aluguei lá e aí depois eu fui agilizar o passeio. E aí eu fui agilizar esse passeio para ir em Maya Bay, né? Beleza, tudo agilizado. Aí à noite eu fui jantar e tomar umas cajibrinas e começou a chover. No final do dia começou a chover. O único dia que choveu na minha viagem inteira da Tailândia foi nesse dia, né? E aí o que acontece? Quando chove e venta, o mar fica balançado, os barcos não saem para Maya Bay, né? Então, eu fui jantar e já tinham me avisado que o passeio ia ser cancelado no dia seguinte. Aí eu falei, pô, ferrou, né? Ferrou. Vou ter que ir embora sem conhecer esse lugar. E aí eu fui jantar, tava lá tomando um negócio, jantando, e aí tinham duas, se eu não me engano, eram duas coreanas, eu acho, se eu não me engano. Estavam noutra mesa e eu sozinho. Aí elas puxaram conversa comigo, eu comecei a conversar e tal, e aí aquela conversa, de onde você quanto tempo você está aqui, e aí quando chegou nessa, você já conhece Maya Bay? Aí eu falei, infelizmente não, eu ia fazer esse passeio amanhã, só que foi cancelado, e eu não vou ter tempo porque no dia seguinte eu estou indo embora já, né? Não vou ter tempo. Aí uma das coreanas falou assim, você não pode ir embora sem conhecer esse lugar. Se eu pudesse, eu pagava uma outra passagem de avião para você perder a sua, sei lá, para você ir lá conhecer aquilo. Quando ela falou isso, é claro que ela não ia pagar para mim, nem eu ia permitir que ela pagasse, mas quando ela falou um negócio desse, eu falei, cara, o negócio é sério, né? Não é brincadeira, porque ela falou sério, putz, eu pagaria uma passagem para você não ir embora para conhecer esse lugar. Eu falei, o negócio é sério, né?
Aí no dia seguinte eu lembro que eu acordei de ressaca, mó cedaço. Ressaca. Uma agência de turismo que tinha ali e liguei para minha agência de turismo lá na Austrália para tentar mudar todo o meu voo para voltar para a Indonésia, mudar todo o schedule, né? E aí eu sei que a minha agência de turismo na Austrália falou, então, os voos estão lotados, eu posso te colocar numa fila de espera. E aí eu te retorno hoje no final do dia. Falei, tudo bem. Aí fui curtir meu dia, né? Tava meio chovendo e tal, mas fui curtir, dar um rolê ali na ilha. E aí, no final do dia, eu voltei lá e me comuniquei com a minha agência de novo. Aí ela falou assim, então, o negócio é o seguinte, não tem vaga mesmo, a única vaga que eu consegui é para daqui 7 dias. Eu lembro que nessa ilha eu fiquei 10 dias. Daqui 7 dias. Aí a decisão é tua. Aí eu consigo mudar tudo. Aí eu falei, quer saber? Vai, muda. Então eu peguei e comi um pedaço, ou seja, 7 dias da minha viagem da Indonésia, eu comi ela para poder conhecer Maya Bay. Aí eu fiquei 10 dias nesse lugar que é maravilhoso, que é Koh Phi Phi. Aí, só que é uma ilha pequenininha, não tem carro, não tem nada. E aí, é uma questão que quando você fica em lugares pequenos assim por muito tempo, você consegue se conectar mais com os locais. Então, você passa a ser conhecido, porque você vai sempre nos mesmos lugares. Então, chega uma hora que os caras já te conhecem, já. Então, foi muito maneiro também, por esse motivo. E, Diogão, você percebeu isso que você está falando? Foi a primeira vez que você foi? Que deve fazer o quê? Uns 10 anos, isso? Eu fui para Tailândia em 2006 ou 2007. Ah, então faz mais ainda. Mas você reparou isso também nessa última viagem que você fez para a Ásia, que foi esse ano ou ano passado, não foi? Eu fui ano passado para as Filipinas. E na verdade a ideia era ir para o Tahiti ou para Fiji, só que por questões do tempo, né? Quando eu fui foi dezembro, final de dezembro. E essa é uma época de tornados, né, nessa região aí, principalmente Tahiti e Fiji. Então eu falei, pô, eu tô de férias, eu não quero, né, passar dificuldade e correr risco. E aí a escolha seria, inicialmente, seria a Tailândia de novo. Falei, pô, então eu já conheço a Tailândia, vou para a Tailândia lá e vou ficar numa praia daquelas bonitas que eu conheço e vou ficar largado lá curtindo, né? Só que aí conversando com algumas outras pessoas e pesquisando, me falaram das Filipinas. Eles falaram, pô, já foi para as Filipinas? Filipinas é um lugar tão bonito quanto a Tailândia e sem essa muvuca que hoje tem na Tailândia, porque já se tornou um lugar muito popular, principalmente para os asiáticos, japonês, chinês, de férias vão para esses lugares. E as Filipinas ainda não está tão descoberta quanto a Tailândia. Já tá descoberta, mas ainda não tem essa muvuca que hoje... por exemplo, eu fui em 2006, 2007 para a Tailândia, e aí você pega e tira foto em Maya Bay, se bem que hoje Maya Bay está fechado, mas você tira foto em Maya Bay, porra, tipo, você chega de barco lá, é uma galera que está na praia de tipo uns 3, 4 barcos só. Depois disso, eu acho que em 2011 ou 2012, eu acho, uns amigos meus daqui de Curitiba foram para Tailândia e eu vejo as fotos dele, cara, a areia tá tomada de gente, assim, tipo, muito crowd, muito. E aí, essa é a questão, né? Eu acho que legal falando aí, Murilo, é que, na verdade, a Tailândia bombou muito, né? Você vê como é que a gente falou de filme, né? Ele falou do Leonardo DiCaprio, mas não foi esse filme que fez a Tailândia bombar um pouquinho como um destino, né? De praia, de festa. Foi o Se Beber Não Case, né? O Hangover. Então, depois que Também. bombou isso aí, meu irmão, muita gente começou a ver a Tailândia como um destino. Então, isso entra na nosso papo de curiosidades e legal saber. Então, valeu a pena, né, Diogo? Ficar esses dias lá, pelo que você falou, valeu a pena. Murilo, Muito a pena. eu quero agora te falar uma coisa. Deixa eu só tirar uma dúvida, não, só vou complementar Tire. uma coisa.
Tire. Na verdade, o que a gente estava comentando agora, né? Do que o Diogo falou da primeira viagem que ele foi. Porra, o Diogo e quem foi nessa época, até 2010, até 2011, conseguiu ver a Tailândia, sim, como o paraíso que ela é. Que, querendo ou não, ela continua sendo um paraíso, mas eu acho que esse tanto de informação, a internet que trouxe, né, a grande procura pela Tailândia, eu acredito que mesmo continuando sendo um lugar lindo para se visitar, mas eu acho que acabou perdendo um pouco do brilho, né, Diogo? Eu acho que o grande número de turistas acabam, entre aspas, estragando o lugar, né? Eu acho que, obviamente, não é generalizando, mas a gente sabe que tem muita gente que, pô, é porca, não conserva os lugares, que vira muito turístico e acaba perdendo esse lance de tradição, esse lance que o Diogo falou de, né, pô, você fica conhecido, você ir numa ilha. Hoje não tem mais, porque hoje tudo é turismo. Tailândia vive de turismo. A gente sabe que hoje, durante a pandemia, a Tailândia, né, tá passando maus bocados ali, porque grande parte do país vive realmente de turismo. Então, acho que tenham em consciência e tenham na consciência de vocês isso, gente. Vão viajar, preservem o lugar que vocês estão viajando, porque outras pessoas dependem disso, e o próprio país e a própria natureza, que é o foco principal da Tailândia, eles precisam disso. Então, fica aqui a minha crítica a esses vândalos viajantes que só acabam com os destinos. Tanto que Maya Bay está fechada, né? Hoje, se você for para Pipi, hoje, se acontecesse isso, eu não teria nem o passeio, porque não pode. Fecharam a praia justamente para que a natureza consiga se regenerar, exatamente, porque foi destruído. Sim. Ô, Rafa, por favor, Rafa, colocar o selo aqui de utilidade pública Murilov. Aqui, tá? Depois dessas belas palavras, selo de utilidade pública Murilov. Murilo, posso propor um desafio para o Diogo? Mas só amanhã. Tem que ficar ligado aqui, hein? Amanhã tem desafio, galera. Até amanhã, hein? Falou!